Olá, boa tarde a todos e bem-vindos de volta. Olá, eu ia apresentar vocês agora. Bem-vindos de volta ao auditório 1 da São Paulo Expo. Meu nome é Guilherme Dias, eu sou o apresentador. E hoje é o primeiro dia do maior e mais empolgante festival de games independentes da América Latina, o Big Festival 2022. Esse painel faz parte do nosso programa da área comercial e é patrocinado pela Apex Brasil. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento externo e o Brasil sendo um novo hub. Vamos aprender sobre o que aconteceu, vamos ouvir sobre a experiência, as lições que eles aprenderam em trabalhar com clientes internacionais AAA e vamos falar sobre o estado futuro do desenvolvimento externo no Brasil. Uma última mensagem antes de começarmos. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem enviar para o ask.bigfestival.gg e as melhores perguntas podem ser selecionadas para serem respondidas no final da sessão. Preparados? Então vamos receber Tiago de Freitas, da Coco, Daniel Monasteiro, da The X Gameworks, Augusto Santana, da Pulga Studios. Então, passamos para vocês. E o Paulo está aqui conosco também. Caramba, desculpa. Tem um segundo cartão. Então temos o Paulo, da Flux Games. Desculpa, Paulo. E finalmente o Chris Wren, que é do conselho... do Comitê de Conselhos da EA. Oi, pessoal, bem-vindos à sessão. Oi, Paulo, você está como o marionetista aqui. Você consegue nos ouvir? Sim, eu estou ouvindo, eu me sinto muito poderoso. É como se eu fosse o Imperador Palpatine ou algo do tipo. Bom, bem-vindo e obrigado a todos que estão aqui nessa sessão de hoje. Meu nome é Chris Wren, eu sou diretor da STX, da Electronic Arts, e é uma grande honra para mim estar aqui. Eu sou canadense, estou vindo para o Brasil, ser moderador de conversas com empresas tão importantes, e é a terceira vez que eu estou no Big. Eu vim em 2014, 2018 e estou aqui de novo. E eu pude ver a evolução, o desenvolvimento do setor aqui no Brasil e dessas empresas também. De fato, eu conheci o Thiago pela primeira vez e a sua empresa tinha só 10 pessoas, né? Então é incrível ver esse crescimento ao longo dos anos. Também quero agradecer a Albert Games por possibilitar essa conversa. Eu quero citar rapidamente que eu tenho um evento em Vancouver que se chama XDX. Esse é o nosso 10º aniversário e em 2014... Desde 2014, estamos levando empresas do Brasil para Vancouver para que elas sejam descobertas lá e se tornem maiores e mais bem-sucedidas como esse pessoal daqui. Então, obrigado. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento externo. Antes a gente chamava isso de terceirização. A gente não gosta muito mais desse termo, né? Virou um palavrão. Então a gente chama de desenvolvimento externo. Para empresas como a EA, Activision, Ubisoft, os nossos games estão se tornando maiores e mais complexos, então a expectativa dos jogadores estão cada vez mais altas e não tem como criar esses games sozinhos. A gente precisa de ajuda, porque talvez a gente não tenha o talento, os recursos, talvez a gente nem tenha a capacidade. Então a gente busca parceiros fantásticos que nos ajudem na parte da animação, da arte, da programação, desenvolvimento. Então, não seria possível criar games como FIFA sem os nossos parceiros. Então, desenvolvimento externo é muito importante.
Antes de nos apresentarmos, queremos entender quem está aqui conosco. Então, eu vou fazer uma pergunta e vocês talvez possam levantar a mão para ajudar a gente a entender quem é o nosso público. Então, quem aqui é desenvolvedor de games? Então, você talvez seja um desenvolvedor independente, AAA. Então, metade, né, pessoal, mais ou menos, de desenvolvedores. Tem alguém que oferece serviços para o setor de games? Que apenas oferece serviços. Legal. E tem empresas aqui que fazem as duas coisas, desenvolvimento e serviços. É bem menos. Interessante. E tem alguém aqui que é só fã de videogames? Certo. Então vocês estão aqui para aprender. Legal. Eu já falei demais e quero passar para vocês rapidamente. Talvez, Thiago, a gente possa começar com você. Você pode se apresentar brevemente, apresentar a sua empresa. Conta pra gente há quanto tempo você trabalha na área, qual o tamanho da sua empresa e quem são seus maiores clientes. Em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Só uma curiosidade que eu acabei de perceber é que existe um certo padrão em você. Você só vem no Brasil nos anos de Copa, 2014, 2018 e 2022. Você precisa trazer boa sorte dessa vez, tá? Porque isso não tem acontecido tanto para o Brasil. É muita pressão, eu sei. Eu sou o Thiago, eu sou CEO da Cocu. A Cocu é a maior co-desenvolvedora, principalmente para games AAA no Brasil. A gente não produz apenas arte, mas também fazemos produtos completos e fazemos desenvolvimento com títulos AAA. Somos bem conhecidos pelo nosso trabalho no Call of Duty, Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn. E agora estamos lançando uma spin-off que vai ser focada totalmente no metaverso. E vamos permitir... Bom, as pessoas vão ficar sabendo em breve. Então, nós já existimos há quase 11 anos e temos 100 pessoas e continuamos crescendo bastante, é o que eu posso dizer por enquanto. Obrigado, Thiago. Meu nome é Augusto. Obrigado pelo convite. Eu sou gestor na Pub Studios. Nós estamos trabalhando desde 2013 com IPs e nos tornamos um estúdio de desenvolvimento externo. E agora oferecemos apenas arte, 2D e 3D, animação. Nós somos 150, mais ou menos. É muito bom estar aqui. E eu acredito que um dos nossos maiores clientes seja a Gearbox. Mas existem vários outros. Eu não quero ser injusto, então Gearbox, Future Play e por aí vai. Eu lembro que eu conheci você em 2018, então é bom ver tudo o que aconteceu no nosso setor desde então. É bom ver que estamos criando algo muito importante para todos no futuro. Obrigado. Obrigado, Augusto. Daniel? Olá, eu sou Daniel Monastero, sou Chief Creative Officer para DX Gameworks, que é uma grande empresa que eu comecei em 2014 com alguns sócios. Nós fazemos muito porting, otimização, arte. Nossos clientes são publishers que querem trazer games para outras plataformas, que querem que os jogos rodem melhor, e também resolvemos muitos problemas para quem precisa que o game funcione melhor. É um pouco complicado, porque a otimização está relacionada a resultados. Então, a gente gosta da ideia de fazer algo rodar melhor em boas plataformas. Somos uma publisher, temos um stand que vocês podem visitar e também desenvolvemos games, enfim, fazemos muita coisa, é estranho. Legal, e agora ao marionetista Paulo.
Olá a todos, obrigado pelo convite. É ótimo poder contribuir a esse painel e eu estou muito empolgado pelo que a gente vai discutir hoje. Eu sou o Paulo Santos, o pessoal me chama de Paulão. Eu fundei a Flux Games há 10 anos, a gente fez uma festa na semana passada, agora somos 60 pessoas. A nossa empresa cria uma visão, dirige, desenvolve e distribui os games. Então somos uma parada única para games. Somos conhecidos pelo Co-Reptile, baseado numa série da Netflix, que lançamos há algum tempo. Recebemos a confiança do nosso cliente, o que foi ótimo. E nos primeiros 7 anos da empresa, fizemos várias coisas diferentes e aí decidimos focar em consoles, distribuição de games. Paramos um pouco de trabalhar com mobile para focar nisso, então foi uma grande decisão. Estamos melhorando nesse mercado. A coisa está crescendo e vamos falar sobre o que está acontecendo agora com vocês. Então estamos muito animados. Obrigado. Ótimo. Obrigado pela introdução. E teve uma questão que eu esqueci de citar no começo, que é o seguinte: como parte desse evento, o SDX, a gente faz um relatório todo ano de desenvolvimento externo, que traz alguns insights, tendências e estatísticas internacionais da área. Para 2022, o Brasil foi identificado como o maior mercado emergente para o desenvolvimento externo, onde os clientes buscam novos serviços e capacidades. Então, isso, na verdade, representa muito o que vocês fazem, o Brasil, a Apex e a Abra Games. Então, parabéns por essa conquista. Vamos começar com a primeira pergunta. Tiago, eu vou começar com uma fácil, tá? Então, como dono de uma empresa, você pensando em 2013, 2014, por que você decidiu entrar no setor de serviços, oferecendo serviços, ao invés de se tornar desenvolvedor ou publisher dos próprios games? Por que serviços? Bom, isso é bem complicado de se tentar responder. Em tão pouco tempo, na verdade, né? Mas o motivo principal pelo qual decidimos oferecer serviços é porque a gente sempre estava tentando se tornar um desenvolvedor AAA. E na época não tínhamos esse know-how. Então tivemos que aprender com os especialistas do nosso setor. Então tivemos que importar todo esse know-how para o Brasil. E foi o que a gente acabou fazendo. Na época a gente não tinha uma educação muito boa no Brasil para essa área. Era difícil encontrar artistas AAA. Tínhamos uma outra empresa que foi o primeiro estúdio AAA do Brasil que oferecia serviços para títulos AAA, mas quando eles fecharam as portas, grande parte dos funcionários decidiram sair do Brasil. Então o know-how desse pessoal já estava se perdendo novamente do Brasil. Então, novamente, para tentar trazer esse conhecimento de volta para o Brasil, a gente teve que oferecer serviços novamente. E foi isso que acabou acontecendo. Por exemplo, contratamos alguém da Coalition Studio para trazer conhecimento sobre trabalhar com AAA no Brasil e corrigindo os erros que a gente tinha na nossa produção. Então, esse foi um dos principais motivos pelo qual decidimos nos tornarmos provedores de serviços, porque a gente não tinha o conhecimento para nos tornarmos desenvolvedores de jogos AAA. A gente teve que aprender com quem já fazia isso. Isso faz sentido. Alguém mais quer responder sobre isso? Por que vocês decidiram entrar na área de serviços? Na Netflix tem uma série chamada The Toys That Made Us, e o cara da Hello Kitty falou que a missão da empresa é não entrar em falência. Quando você é desenvolvedor, você precisa fazer mais games rápido para não entrar em falência. Como o Thiago falou, o aprendizado é muito importante, a gente decidiu aprender através da produção de games, e a única forma de fazer isso era trabalhando para os games dos outros. Então, trabalhamos com vários desenvolvedores brasileiros
E essa ideia de ter a missão de não falir foi muito importante para a gente, porque agora a gente trabalha no ciclo completo, né? Desenvolvimento de títulos, trabalhando com as publishers, e a gente não entrou em falência ainda, mas essa ainda é a nossa missão. É uma grande experiência. Não entre em falência, pessoal, isso não é bom. A gente pode falar sobre isso depois. E você quer falar alguma coisa, Augusto? Bom, a gente começou com a nossa própria propriedade intelectual e depois passamos a oferecer serviços em 2017. A gente tinha algumas questões para resolver, tínhamos que entender como funcionava o negócio, mas ao mesmo tempo também era importante poder atingir diferentes estilos artísticos, trabalhar com diferentes tipos de games. E isso acaba trazendo uma curiosidade, uma vontade de melhorar, aprender e fazer algo melhor. Isso traz mais oportunidades para o ecossistema e para as outras pessoas. Então acabou sendo o resultado de tudo isso. Olha, Paulo, eu também quero te dar uma oportunidade para falar, então eu vou fazer uma segunda pergunta. Eu sei que vocês gostam de falar sobre o início da empresa. E foi difícil encontrar o primeiro cliente? Como foi? O que vocês tiveram que fazer para conquistar esses clientes? É uma ótima pergunta, porque é tão difícil entrar no mercado quando você não tem essa história ainda, quando as pessoas não confiam ainda em você. Porque o que você fez? Você consegue criar um game naquele estilo artístico? Você consegue distribuir o seu game? Se você não tem isso ainda, é uma boa oportunidade de começar, mas é difícil ultrapassar essa primeira barreira. Então, para a gente, era uma questão de fazer o máximo para ter uma boa oportunidade. Então, por exemplo, quando a gente entrou na concorrência para fazer o game de Cobra Kai, a gente se esforçou tanto no pitch. A empresa não era tão grande ainda, a série ainda não era tão grande, ainda estava no YouTube, mas nós demos um esforço a mais do que os concorrentes que talvez tivessem mais experiência e que oferecessem menos risco, mas a gente estava tão empolgado, demos tanta atenção aos detalhes, colocamos tanta paixão e criatividade naquele pitch específico que acabou mudando a nossa história. E eu sempre vou ser grato à Game.O por ter nos selecionado naquele momento. Mas, sabe, ir um passo além do que os outros é muito importante, porque você já começa um pouco atrás, se você não tem experiência, clientes, uma carteira de vários games AAA, que agora todo mundo do painel tem. No começo você não tem isso, então você precisa encontrar formas de fazer isso, e a nossa forma foi isso, nos esforçarmos a mais profundamente, mostrando que estamos mais empolgados e que podemos oferecer mais valor para o que eles têm buscado. É um pouco subjetivo, eu sei, mas valeu a pena para a gente, talvez seja um pouco diferente para os outros, mas é importante ter um bom foco e demonstrar o valor que você pode agregar a quem for te contratar. Isso foi muito importante, então eu diria que isso foi o mais importante, para superar esse início tão difícil e entrar no setor. E eu acho que a sua festa à luz de velas também ajudou, né? Esse vai ser o seu legado. Se vocês não sabem, perguntem para o Paulo. Alguém mais quer falar sobre os desafios de encontrar clientes? Claro. Uma das coisas que podemos dizer é que, na época, era muito difícil ter uma carteira razoável de clientes, então, ou um portfólio razoável. Então, trabalhamos muito no relacionamento. Tínhamos um bom relacionamento com os clientes ou clientes em potencial. Era o que tínhamos que fazer na época. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que as pessoas negociam com pessoas e não com empresas. Então você precisa investir bastante em criar relações com os clientes, com
os potenciais clientes, para que eles possam acreditar em você, para que eles possam querer vocês como parceiros, e aí eles também podem estar mais abertos para ensinar. Foi o que aconteceu com a gente, por exemplo. No nosso primeiro título AAA, Horizon Zero Dawn, a gente nem tinha equipe. Tivemos que fazer uma parceria com o pessoal da Diorama, por exemplo. Algo que fizemos na época foi investir muito no relacionamento. E aí, trouxemos a oportunidade de trazer o Brasil de volta ao mainstream dos games, participando de um grande título novamente. Mas isso aconteceu não por causa da nossa carteira, mas por causa do relacionamento. E não por causa da qualidade na época. Porque tivemos que aprender o pipeline até começarmos a, de fato, trabalhar. Então, o relacionamento é um dos aspectos mais importantes e é isso que a Cuckoo faz. Nós criamos relacionamentos e também fazemos as nossas próprias festas, tá? Bom, vamos falar depois sobre a importância de errar, porque isso é algo que queremos citar também. Alguém mais quer falar sobre os desafios de conquistar o primeiro cliente? Bom, além do que foi dito, é muito importante participar de eventos. É importante estar aqui. O meu primeiro evento foi o Big 2018 e foi por causa do Big que eu consegui o meu primeiro cliente. Então, ajuda quando nos juntamos, nos reunimos e conhecemos uns aos outros. Então, estar em eventos, criar esses relacionamentos é algo importante. Tudo começa nas relações que você cria. So Daniel, I'm going to pass the next question. Então, Daniel, vou fazer a próxima pergunta para você. Hoje em dia, em muitos casos, existem empresas do Brasil que estão recusando trabalho, recusando oportunidades porque vocês têm coisa demais nas mãos. Mas, em comparação ao início, como você tinha acesso a esses novos clientes e como você acessava esses projetos e oportunidades? No começo, você está sempre procurando o que vem em seguida. E aí você, às vezes, descobre que o que vem em seguida pode levar à falência. Porque você vai querer mais e mais e talvez você aceite algo que você não está preparado para receber ainda. E às vezes, quando você está procurando algo, você pode acabar recebendo algo que você não consegue terminar, um contrato mais complicado. E quando as pessoas estiverem te procurando, por exemplo, a Nintendo nos recomenda para os clientes deles. Isso é uma grande conquista, né? O pessoal da Nintendo está dizendo que nós somos bons em fazer o porting para o Switch. Mas existem games que, olha, a gente não tem tempo, não tem orçamento, a gente não vai conseguir produzir, a gente pode trazer conselhos, mas eu não quero ser parte disso porque vai ser complicado para a gente. Então, recusar oportunidades muitas vezes está relacionado a aprender que às vezes você não vai conseguir satisfazer o cliente e nem fazer justiça ao jogo. Isso é muito complicado, principalmente em arte, porque você precisa se adaptar à arte criada por outra pessoa. Então, por exemplo, se você for trabalhar em anime, quem na sua equipe consegue trabalhar com anime que nem essa pessoa? Às vezes você precisa dizer que não é possível, porque você sabe que você não vai conseguir fazer justiça ao game e à visão. É importante entender o que você não consegue fazer para satisfazer o cliente. Exceto o que eu falei antes sobre a falência. O problema é que precisa ser um equilíbrio, né? Entre qual vai ser o próximo e não entrar em falência. Porque quando você consegue o contrato, e quando você termina, você pensa, caramba, eu não tenho dinheiro, porque você ainda tem um ano até receber, você precisa comprar mais máquinas, pagar os salários, mas o contrato acabou. E aí você precisa encontrar algo novo. E aí você pode cometer algum erro.
Certo, obrigado. Bom, nessas discussões, a gente sempre gosta de falar sobre o lado positivo, os casos de sucesso. Mas eu também gosto de falar um pouco sobre as histórias de guerra, os fracassos, o que aconteceu com vocês que melhorou o processo. Vocês conseguem pensar em algum exemplo na jornada de vocês em que você pensou, caramba, ou a gente vai ter sucesso agora, ou o negócio acabou? Paulo, pode começar. Certo, obrigado, Chris. Eu gosto de citar um exemplo específico, porque o game que trouxe a Flux para os holofotes no Brasil foi quando desenvolvemos um jogo chamado Guts, que tinha esse estilo mais Tarantino, era um jogo de luta, com grandes inovações, e dedicamos muito recurso, tempo e esforços nesse game, e do ponto de vista comercial foi um fracasso absoluto. Ele não vendeu quase nada. Talvez a gente tenha sido inocente demais, talvez arrogantes, pensando que o game seria melhor, mas foi um grande fracasso que aconteceu na nossa história e a gente teve que se reunir e pensar no que podíamos fazer. E aí percebemos que precisamos fazer games melhor. Temos boas intenções, uma grande visão, mas se não estivermos no top level, o mundo do games é muito competitivo, tem excelentes games, tanta coisa nova saindo a cada ano, que é difícil manter o mesmo ritmo dos melhores. Então a gente entendeu da forma difícil que não estávamos entre os melhores. E ainda estamos fazendo isso. A cada dia, com cada projeto, com cada contrato, aprendemos a chegar lá. O Thiago falou sobre como serviços são importantes para aprender, e eu concordo. Criar o nosso próprio game, investindo nossos recursos e tempo, acabou sendo algo terrível quando não funcionou, mas sobrevivemos. Como o Daniel falou, é importante sobreviver. Mas esse fracasso nos ensinou muito e acabou nos trazendo mais resistência, né? Entender que a gente precisa persistir. Existem várias coisas, vários desafios que são difíceis de prever, mas nós investimos tanto num game e fracassamos que isso foi crucial para entendermos o que poderíamos melhorar, como criar metas, como melhorar, e isso nos ajudou a chegar ao lugar que estamos agora. É um passo a passo, ainda existe um grande caminho pela frente, mas esse momento foi muito importante para a nossa empresa. Daniel, a gente trabalhou nesse jogo, mas eu era desenvolvedor externo, então para mim não foi um fracasso. Isso é uma lição também. Quer dizer, a gente aprendeu muito com vocês, mas a gente recebeu, e isso é importante, porque queremos que o game tenha sucesso. Como desenvolvimento externo, ficamos orgulhosos do trabalho, mas a lição, e na verdade isso foi muito difícil, foi que, sabe, foi um fracasso, mas como desenvolvedor externo a gente pode continuar em frente. E a gente aprende através dos erros dos outros. E eu amo isso. Amo você, Paulo. Obrigado por confiar na gente. Eu acho que isso que você citou, Daniel, é muito importante. Eu acredito que todas as 4 empresas representadas aqui já interagiram em algum momento, né? Então, por exemplo, a Cocu começou como uma empresa que era mais voltada ao Facebook. Então, fazendo games para o Facebook, e quando concluímos o game, o Facebook não era mais grandes coisas. As pessoas já tinham mudado de plataforma para games mobile, e aí quase a gente entrou em falência. E aí conseguimos o nosso primeiro acordo para trabalhar com o pessoal da Apex, aqui do Brasil, recebemos um recurso e aí decidimos tentar novamente. Vamos tentar fazer o nosso próprio jogo mobile. E foi aí que contratamos o nosso atual CTO, Manuel, e uma outra pessoa, o Ancho. E aí tentamos fazer o Bacon Run, que foi um jogo que nunca entregamos. Então, novamente, foi um fracasso, mas
ficamos bons em oferecer serviços, e aí decidimos investir um pouco mais nessa área, e foi o que conseguimos fazer. No começo, fizemos parcerias com companhias que também não estavam tendo sucesso. A Diorama era uma empresa muito pequena na época, eles não tinham as conexões que a gente tinha, então convidamos eles a participar no projeto. O mesmo que o pessoal da Puga fez também. Eles estavam trabalhando com os próprios títulos, e aí acho que eles não tiveram nenhuma falência, né? O Rodrigo está ali, ele não gosta mais de mim, mas tudo bem. Mas, na época, quando eles entraram em falência, nós falamos, ok, por que vocês não vêm aqui? A gente pode servir como incubadora para vocês. Então, nós trouxemos a Puga para o nosso escritório, para que eles pudessem começar, e os primeiros projetos deles foram através de contratos nossos. E aí, claro, eles aprenderam muito, eles estão super bem. Eles tiveram uma aquisição, que foi uma grande conquista para o setor brasileiro, mas isso também diz muito sobre o Brasil. A gente meio que sobreviveu a todos os fracassos porque trabalhamos juntos. E sempre trabalhamos juntos como equipe. Eu trabalhei com o Paulo, trabalhei com o Daniel também. O Daniel nos ajudou em outro projeto e nós estávamos numa equipe, e aí a gente falava com o Daniel e pedia ajuda, porque a gente não tinha todos os braços necessários. Eu não consigo pensar em outra região em que as empresas trabalhem tanto. Eu fiz modelos 3D à noite em casa para esse projeto. Eu fazia em casa, na sala. Bacana, pessoal. Bom, você estava falando do recente sucesso da Puga. Qual que foi o anúncio? Acho que foi 3, 4 semanas agora. Que a Roommate, a empresa ucraniana, está em processo de adquirir a Puga. Então, Augusto, será que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a jornada que vocês embarcaram aí para chegar nesse ponto que vocês estão agora? E quais são as vantagens que você espera que a Puga tenha com essa aquisição? Bom, a jornada tem sido longa, mas também tem sido muito prazerosa. E eu acho que uma das coisas mais importantes é aprender com os nossos erros, né? Uma das coisas que eu tive que aprender é o seguinte: a gente é um estúdio pequeno, a gente trabalha com pequenas empresas. Às vezes a gente acha que a gente conhece a pessoa, conhece a empresa e não assina o contrato, mas não, precisa assinar o contrato, né? A gente aprende com esses erros no dia a dia. E eu acho que o que trouxe a gente aqui é a forma como a gente valoriza a nossa cultura. A gente aprecia o fato da gente ser uma empresa diversa, a gente gosta de dar oportunidade para as pessoas e a gente se importa com o ecossistema. Como foi dito aqui antes, a gente já está trabalhando há bastante tempo e a gente trabalha junto de diferentes formas. E quando você faz isso, e quando você confia no seu trabalho, as pessoas com o tempo acabam percebendo o que você está fazendo, porque você faz a coisa da maneira correta. E se você comete um erro, tudo bem você expressar, você ser honesto em relação a isso e seguir em frente. A gente começou a ter essas conversas com a Roommate, isso no ano passado. Eu não posso entrar muito nos detalhes, mas não foi só uma conversa. A gente teve um processo aqui. Foram várias coisas que aconteceram. E a gente precisa entender como que a gente se encaixa, né? Se existe um alinhamento entre as duas empresas. A gente precisa entender e a gente precisa respeitar os limites de todos, né? E as limitações da própria entrega. Então foi um processo muito interessante. A gente trocou várias informações, a gente falou sobre as questões do desenvolvimento e a gente falou sobre como que a gente quer trabalhar e o que a gente espera construir com o tempo. E a gente vai ter umas novidades para anunciar na próxima semana. Então é só isso que eu posso dizer por enquanto. Tem vários contratos de confidencialidade. Eu acho que o chefe está na sala, inclusive. Zé, eu estou olhando o chefe aqui na cara para ver se eu exagerei, mas eu acho que tudo bem. Pois é, Daniel. E recentemente a sua parceria com a Microsoft Brasil, inclusive, eu queria parabenizar pelo seu sucesso. Como que isso ajudou vocês a acelerarem o negócio?
A gente tem várias questões de compliance para se preocupar também. Agora tem questão de RH, questão de financeiro. Mas até então a gente entende o que é necessário para fazer um trabalho desse escopo, do trabalho que a gente está fazendo agora. Muitas pessoas estão trabalhando nisso, não sou eu sozinho. E a gente nós somos desenvolvedores independentes, a gente compra tudo, a gente vende tudo por conta própria, às vezes a gente paga coisa do bolso, mas agora a gente toma muito cuidado, porque existem várias famílias que dependem da gente. E também porque a Microsoft Brasil, ela nos deu esse apoio até então, e eles querem ajudar a indústria brasileira, eles querem dar oportunidades para outras pessoas trabalharem no setor. E como o Thiago estava falando também, a Microsoft é um lugar onde as pessoas podem aprender, onde elas podem crescer e onde elas podem se estabilizar na indústria. Claro que existe muito mais responsabilidade. Eu preciso tomar muito mais cuidado com o que eu digo, mas assim como eu estava falando com você, né, Cris? A gente gosta de pertencer a esse ecossistema, a gente gosta de ter a confiança e o apoio da Microsoft. Só dizer o nome Microsoft já é incrível, né? Já é uma grande responsabilidade você estar por trás da empresa, porque a gente tem outros investidores, né? A Multilaser, que é um desenvolvedor de hardware aqui no Brasil. Então a gente precisa manter um nível de profissionalismo muito grande em tudo que a gente faz. A gente quer participar da indústria, né, Cris? E para a gente ter um lugar nessa indústria, a gente precisa respeitar bastante as oportunidades que a gente recebe e a gente precisa respeitar muitas pessoas. Falou bonito. Valeu, pessoal. Bom, eu vou apresentar essa pergunta para todos os panelistas, porque eu acho que todos têm alguma coisa a comentar. Vocês se imaginam no lugar de alguém dessa plateia aqui, né? De repente tem uma pessoa autônoma aqui que trabalha sozinha, que está tentando pensar qual é o próximo passo. Será que eu viro desenvolvedor? Será que eu parto para serviços? Ou até empresas grandes que já estão mais robustas, mas que têm que tomar essa decisão hoje. Então, quais são as oportunidades que vocês acham que existem para os empreendedores aí no Brasil? Aqueles que querem começar uma empresa, aqueles que querem partir para os serviços. Quais são as oportunidades? Eu posso começar respondendo. A gente tem um ditado no Brasil. Quando a gente começou, a gente pensou muito nisso. Tudo era mato em português. Tudo era mato. Quando a gente começou, era assim. Então era muito difícil para a gente ter sucesso. A gente não tinha a instrução necessária. A gente não tinha os investimentos necessários, a gente não tinha empresas internacionais de olho no Brasil querendo fazer negócio no país. Eu lembro que a primeira vez que a gente assinou um contrato no universo de games, a gente pensou, pô, finalmente a gente está trabalhando com uma empresa internacional. E a empresa também falou, olha, o Brasil vai ser grande daqui a 10, 15 anos. E hoje em dia, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que o caminho para qualquer pessoa que queira se tornar empreendedora é mais fácil, quer dizer, não é fácil, mas não é tão difícil quanto já foi. Porque nós não somos os pioneiros, né? Porque outras empresas começaram a fazer isso antes da gente. Mas por conta da nossa experiência, por conta do que a gente fez na indústria e por conta da trajetória que a gente reuniu aí no passado, hoje em dia, quem quer investir ou quem quer abrir uma empresa já encontra um processo muito mais facilitado do que quando a gente começou 10, 11 anos atrás. O mesmo vale para a Pulga, para a X Games, para a DX Gameworks, enfim, para qualquer player. O que eu diria é, não vá à falência, o negócio é assustador, de verdade. Tenta não quebrar. De fato, é uma coisa fácil, porque você tem acesso às coisas, né? Você precisa entender quem é quem na indústria. Mas, como empreendedor, você está criando o seu produto ou serviço. Então, tá mais fácil, mas ainda é muita responsabilidade, porque no final das contas, você tem gente que trabalha com você, que confia em você, você tem famílias envolvidas no processo. Se você quiser ser empreendedor, você precisa estar pronto para assumir a responsabilidade. Eu estou meio que me repetindo aqui, mas não é para todo mundo, pessoal.
Não é para todo mundo, porque você vai acordar um dia e perceber que você tem que pagar um monte de gente, o pessoal tem filhos, o pessoal tem plano de saúde para pagar. Então, é isso. Mas se você quer participar, fala com a gente. Se você quiser meter o louco, se você quiser ser aquele cara, aquela mulher que está aí presente, arriscando tudo, colocando na reta para fazer um negócio, vamos embora. Vocês estão aqui, a gente está aqui. Vocês podem falar com a gente está disposto a conversar com vocês, vocês podem ajudar, vocês podem aprender com os nossos erros. Quanto mais, melhor. Eu gostaria de dar algumas dicas rápidas para quem está começando agora. Vocês falaram sobre oportunidade, então dá uma olhada em volta, né? Tem oportunidades em todo lugar. A gente começou a trabalhar com essas empresas no início e eu tenho certeza que agora a gente pode também fazer parceria com empresas brasileiras que ajudam a entregar nessa visão que a gente tem. Então, podem existir oportunidades em qualquer lugar, porque tem tantos jogos a serem feitos, né? A indústria está bombando, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente procurando talentos para desenvolver. Não é só as empresas grandes, não é só os peixes grandes de fora, mas aqui no Brasil também. Então, comecem a procurar, porque existe uma demanda para esse trabalho. Outra dica rápida que eu daria é o seguinte: se você acabou de abrir empresa, assim que você tiver a oportunidade de fazer qualquer associação internacional, assim que você puder comparecer nos eventos, faça isso, tenha uma presença, porque eu não posso, enfim, é muito importante você fazer isso. Às vezes levar anos para isso, às vezes leva ano para você nutrir essa relação, como o Thiago falar, até você conseguir um contrato. Então começa a fazer o trabalho agora. Porque você pode estar assinando um contrato em 2025, 2026, sei lá. Então essa é uma dica importante que eu daria para quem está abrindo empresa agora, para quem está começando agora. E outra coisa, que é uma dica um pouco mais pessoal, não sei se vocês vão concordar, mas o meu conselho é você se focar. Se foca em ser muito bom em uma ou duas coisas, pelo menos no início. Porque quando a gente começa, a gente não tem o portfólio, a gente não tem a bagagem, mas se você manda bem em alguma coisa, pode ser de repente mais fácil. Não mais fácil, mas pode ser menos desafiador você encontrar um cliente que precise desse serviço que você está prestando com muita qualidade. Porque todo mundo quer saber de excelência. E se você vê uma empresa que tem um foco bem grande, que faz alguma coisa muito bem, é mais fácil você confiar nessa empresa com algum trabalho. Então, essa é uma dica pessoal. Esses são os toques que eu daria para quem está tentando começar na indústria agora. Eu concordo com isso. Pessoalmente, do lado dos compradores, não digam que vocês são especialistas em tudo, porque ninguém é especialista em tudo. Daniel, pode falar. O Daniel levantou a mão, na verdade. Mas é assim que você se especializa. Isso é exatamente o que eu ia falar. Você precisa saber o que você quer fazer. Se você quer ser empreendedor, você precisa ter isso muito claro. Saiba o que você quer, planeje, mas assuma riscos. Você não pode ter medo de assumir riscos. Não pode ser maluco, mas você precisa sim assumir algum risco. Quando a gente chegou aqui, a gente só tinha dinheiro para pagar pelos próximos 2 meses de custo. A gente sabia que a gente precisava mirar alto. Era um risco que a gente estava assumindo. Mas a gente conheceu pessoas, a gente nutriu relações, então é isso que você precisa fazer. E, obviamente, tenham em mente que ser empreendedor é como ter um bebê. Você vai ter que acordar no meio da noite, você vai chorar, não sabe por quê. Eu sei por quê. Porque você está com medo de corrupção em algum dos seus jogos, né? De corromper algum dos seus jogos. Bom, a gente tem 4 minutos aqui, pessoal. Então eu tenho curiosidade de ouvir de vocês. Qual é o próximo passo do Brasil? O que vai acontecer na indústria? O que vocês acham que vai vir aí? A gente está vendo cada vez mais essas empresas sendo adquiridas, como a situação da Puga. Será que vocês se imaginam adquirindo mais empresas no Brasil ou fora do Brasil? Para vocês ou para outras empresas? Qual é o próximo passo? Augusto?
Bom, eu acho que o que a gente precisa entender daqui para frente é entender o próximo desafio, que é manter os talentos aqui, porque a competição é internacional. Então a gente tem que entender isso e manter isso em mente, porque o cenário está aí, está acontecendo, e eu acho que as empresas vão sim adquirir outras empresas no Brasil. A gente tem várias oportunidades que estão surgindo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que a gente vai ver uma nova rodada de pessoas que estão mais qualificadas para trabalhar, porque universidades e cursos técnicos estão aí. Esse é um portão de entrada para o mercado. E as pessoas estão fazendo esses cursos, elas estão se qualificando. Então a gente vai ter mais oportunidade de manter os talentos aqui e de encontrar talentos aqui. Mas, mantê-los vai ser difícil. O que eu posso dizer é que a gente vai ver finalmente a indústria de videogame aqui no Brasil explodindo. Eu só tenho uma empresa, o Rodrigo só tem uma empresa, e agora a gente tem empresas aqui porque a gente trabalhou em outros lugares. E agora a gente tem cada vez mais empresas no mercado. E elas estão se incorporando aqui no Brasil, né? Todo mês abrem novas empresas. E essas empresas são abertas por pessoas que têm uma bagagem muito diferente da nossa. Porque no início a gente não sabia o que fazer. A gente não tinha exemplos de como ter sucesso na indústria de games. Hoje em dia você tem exemplos. Hoje em dia você tem a oportunidade de trabalhar com empresas de games e você tem a certeza de que você não vai começar os seus dias de empreendedorismo sem nenhuma referência, sem nenhuma dica, sem nenhuma ideia do que fazer, ou sem saber como criar uma empresa de fato. E aqui a gente tem 4 empresas e a gente fala sobre encontrar talentos, né? E a gente está falando aqui de 500 colaboradores. Se de repente 50 dessas pessoas decidirem abrir, sei lá, 5 ou 10 estúdios, a gente vai continuar o nosso trabalho e elas também vão ter os seus próprios colaboradores e vão fazer a mesma coisa. Elas vão continuar expandindo. Elas vão criar empresas saudáveis e, com isso, elas vão fazer com que a indústria brasileira de videogames possa crescer. Não é que a gente vai decolar e depois despencar. Não, eu acho que agora que a gente começou a decolar, só temos a crescer. Passa lá no nosso stand, fala com o pessoal. Essas pessoas aqui são o futuro, conversa com elas. O pessoal do nosso stand, não é meu, né? É nosso. Fala com o pessoal, porque o pessoal é o futuro. Os games estão aí, o pessoal que trabalha nos games estão aí. Eles sabem o que estão fazendo, eu não sei. Então, fala com eles, eles são o futuro. Algum comentário final, pessoal? Posso? Rapidamente, eu acho que é muito importante para a gente, enquanto indústria, para que a gente eleve o sarrafo, para que a gente possa enriquecer o trabalho do desenvolvimento. Então, eu acho que é por isso que a educação é fundamental para a gente manter esse impulso, porque, enfim, em algum momento eu acho que todo mundo já lidou com isso. A questão é que tipo de jogo, que tipo de arte ou que tipo de desafio técnico a gente dá conta. E a gente precisa sempre melhorar, a gente precisa sempre estar melhorando. Se a gente melhorar cada vez mais, a gente vai conseguir trazer mais financiamento para o Brasil, a gente vai conseguir trazer mais interesse, mais publishers, mais investidores que vão ter interesse em fazer negócio com a gente. Mas a gente precisa elevar o nosso piso e elevar o nosso teto. E eu queria mandar um salve para todos os educadores e professores que estão atuando, porque eles ajudam as pessoas a entrar no mercado. A gente sabe que isso é um grande desafio. É muito difícil você poder competir com empresas que estão oferecendo soluções de outros países que a gente ainda não consegue equiparar. A gente vai chegar lá, mas como que a gente consegue fazer isso? E eu acho que a educação é uma parte fundamental desse processo. É assim que a gente vai conseguir conquistar as nossas metas no médio e longo prazo, para a gente manter esse ímpeto, né? O Brasil é um país muito interessante, muito atraente do ponto de vista de desenvolvimento de jogos, e a gente precisa se tornar cada vez mais qualificados, para que a gente possa ter melhores talentos, e com isso a gente consegue elevar cada vez mais o nível.
e aí a gente consegue acompanhar o mercado, porque o negócio é duro, o setor é difícil, é um mercado difícil que se transforma todo ano e a gente precisa acompanhar. Bom, Paulo, eu acho que com essa trajetória de sucesso que todos vocês estão, vocês vão reter os talentos aqui e eu acho que vai ter muito mais talentos internacionais que vão querer fazer parceria com vocês. Eu acredito que isso está no seu futuro. É uma honra para mim estar com esses caras hoje aqui e ouvir sobre a jornada deles. Então, uma salva de palmas para eles. Thank you, guys. And I'm not sure if we have any questions. Obrigado. Não sei se temos alguma pergunta. Come on. Alguém? I don't want to go back to the booth. Give me questions. Não quero voltar. Mandem perguntas. Bom, esse pessoal vai ficar por aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem fazer. Agradeço. Obrigado.